Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, que segunda-feira insana, gente, insana. Sim, né, hoje era para ter sido muito pior do que foi, tá certo? Atingimos níveis aí extremamente críticos, vamos falar sobre isso, não é mesmo? Começando aí pela questão que eu acredito que seja mais importante, né, o nosso canal sempre tentando trazer uma visão diferenciada e muitos poucos canais com certeza estão falando sobre isso, que é o mais importante. Gente, são sempre os títulos americanos, pessoal. Títulos americanos, gente, são a espinha dorsal do dinheiro do mundo. Sim, através dele os Estados Unidos se endividam absurdamente, não é mesmo? Empurram dívidas, mantêm o seu poder, o seu controle, não é mesmo? E esses números aí que vocês estão vendo são simplesmente impossíveis de ocorrer em um dia como hoje. Pessoal, por quê, né? Vejam que no momento que você tem aí um grande crash, uma grande crise, uma grande recessão, a primeira coisa que é feita são os cortes de juros. Não à toa o Trump está pressionando o senhor Jeremy Powell para iniciar os cortes, e ao mesmo tempo que ele faz isso, os títulos vão lá então e sobem insanamente. 30 anos 5,4% e 10 anos 5,01%. Pessoal, o que poderia explicar uma coisa como essa? Primeiramente, algo que eu falo muito, que eu acho que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas só vou adiantar. Gente, muitas pessoas dizem, né, quando o mercado inteiro está esperando o crash, ele não ocorre, aquela coisa toda, mas na verdade, pessoal, o mercado não está esperando, né? Parece que a cada segundo, gente, de hoje, de domingo que a gente comentou aí, né, as bolsas asiáticas caindo absurdo, todo esse período, pessoal, parece que realmente os investidores estão esperando que o Trump venha a qualquer momento e, devido aí às grandes pressões de todos os lados, diga que as tarifas foram paralisadas, vão ser, né, postergadas, mas não, pessoal, não, ele não fez isso hoje, né, muito pelo contrário. A China foi lá, chamou 6 no truco, né, e o Trump foi lá e chamou 9. Então, qual o motivo desses juros ainda estarem subindo? Gente, simplesmente, né, isso seria realmente um grande catalisador de problemas. China respondendo. Como? Vendendo 50 bilhões de dólares em títulos. A propósito, o rendimento de 10 anos agora está quase inalterado desde o dia da libertação, né? Que foi esse dia aí que ele falou que teriam tarifas. Então, gente, o que o Trump alega, tá certo, pessoal, nem é errado, né? Os Estados Unidos têm um déficit em termos de balança comercial que é insano. Por que as outras nações, tá certo, colocaram tantas tarifas aos produtos americanos? É exatamente para comprar barato e vender caro para os Estados Unidos, pessoal. Isso é desigual, né? Mas é óbvio que tem questões aí muito mais profundas, que antes de mais nada, sim, é uma guerra tarifária com a China. Eles perceberam que a China é o único país do mundo que não tem como se curvar aos Estados Unidos, né? Vejam que todos os países estão extremamente preocupados. Dizem, né, aí o secretário de Comércio, que já foram mais de 70 países bater na porta lá para conversar, trocar uma ideia, né? Então a China seria o único país que não se curva. Então eles começaram praticamente uma guerra mesmo, né, gente? Não é uma guerra de fato, mas é a guerra proxy, né? Que a internet já está cansada de saber. Mas o fato é esse, pessoal. Se a China começar a vender títulos americanos, vocês imaginem, gente do céu, vocês imaginem os Estados Unidos precisando vender títulos para rolar de novo a sua dívida e não encontrar compradores. Lembrem-se que o grande investidor lendário, né, Ray Dalio, que foi exatamente o único cara que acertou o crash de 2020 no dia, sem semana, né, que ocorreu, ele disse isso, né, muitas vezes aí nos últimos meses, que os Estados Unidos está chegando num ponto de não retorno, onde não conseguirá mais vender títulos por causa da sua dívida absurda, e esse também é um dos grandes motivos do Trump estar fazendo isso daí, né?
se eles conseguirem, né, zerar aí os juros novamente dos títulos, o que os Estados Unidos vai economizar de dívida é algo, né, inacreditável. Vejam que as dívidas já passaram, né, os gastos que eles têm aí com questões militares. Então, gente, são dias históricos, são dias inacreditáveis. Só não se esqueçam, gente, que tudo são ciclos. Então tá aí a abertura do nosso canal, 9 anos atrás, falando de como as ações brasileiras estavam baratas. Estamos exatamente nesse ponto, né, gente? Será que esse crash aí vai mexer muito com as ações brasileiras? Sem dúvidas. Mas não podemos nos esquecer que sim, estamos com um preço histórico, né? Quando tá lá em cima, todo mundo entra para comprar. No momento que agora está muito barato, todo mundo fica com medo. Então vejam aí uma carteira conservadora, anticrise moderada, arrojada. A carteira conservadora está dando uma surra total, né? Então temos aí a nossa nova área de carteiras. Não percam apenas R$100 por mês. Gente, mais R$40 tem acesso, né, a área de opções, até a fazer, gente, matéria hoje de opções, simplesmente não dá, né, gente? Uma opção que estava valendo aí 1 centavo na sexta-feira, hoje já está valendo 10, né? Então, não fiz material por causa disso, gente, mas tem aí o material da outra semana, né? Então, quem quiser o material de carteiras mais de opções, compre direto a área ali de opções, que vale muito mais a pena, tá certo, pessoal? E quem tiver em qualquer um das áreas aí de membros, tem então direito ao curso de ciclos de mercado por apenas R$100, é 180, né, o valor full. Investimento nos Estados Unidos, 250, sendo que o valor full é 450. Grandes promoções, gente, para esse momento histórico, é muito importante. E tá aí, né? Exatamente o que eu acabei de falar, a verdade é uma só. Ninguém acredita que o crash será originado de uma ordem presidencial, gente. Simplesmente todo o mercado acredita que a qualquer momento Trump irá diminuir tarifas. Esse pode ser o maior erro do mercado, ou será exatamente assim? O que vocês acham, pessoal? Gente, eu não sei o que falar, tá, pessoal? Eu não sei. Simplesmente eu tenho ali as minhas posições, tô tranquilo. Se der um crash, se não der um crash, é só, né, rolar também essas apostas aí em mercado futuro. Mas é incrível como sim, o mercado está acreditando nisso. Hoje era para ter sido uma segunda-feira pior, gente, pior que a de 87. Se não fosse pelo quê, né? Se não fosse exatamente pelos investidores estarem esperando isso. Não tem outra explicação. Ações chinesas despencam 13,74, seu pior dia desde 5 de junho de 89. Pessoal, as bolsas asiáticas não foram poupadas, né? As bolsas americanas aí hoje foram poupadas, as europeias caíram uma média aí de 5% de queda. A bolsa brasileira foi de boa, né? Não chegou nem a 2% de queda. Mas as bolsas asiáticas, gente, foi uma coisa insana, é vermelho para tudo que é lado, né? Então, como que você pôde ter um dia tão tranquilo? Depois de tudo isso, e eles foram lá e eles disseram que ia dobrar. Será que já tem alguma coisa nos bastidores, né? Será que o Wall Street sabe disso? Não sei, gente, é muito difícil, né, de explicar. Lembrando aí, o site Morgantes Metais, lâminas, barras, moedas, excelentes produtos. Gente, como a prata, né, tem se mantido aí o valor, assim como o ouro, assim como os metais. Óbvio, gente, que isso não é recomendação de investimento, mas são produtos aí muito bonitos. Tem também o Real, o app, onde é possível negociar contratos eletrônicos. Se quiser depois sacar em prata, pode também. Todos eles têm o cupomzinho de 5%. Não percam, pessoal, realmente incrível, né, o momento aí que essa empresa escolheu para fazer esse tipo de coisa. Muito bom. Últimas notícias, gente, olhem aí, né? O presidente Trump diz que a União Europeia foi formada para causar danos aos Estados Unidos por meio de comércio. Gente, é incrível como o Trump, né, obviamente aí ele mira, né, os maiores alvos globalistas, gente, como ele realmente veio para uma nova ordem. Isso é inegável, gente. Quem tem dúvida disso hoje, né? Temos um déficit aí de 350 bilhões de dólares com a União Europeia. Isso precisa desaparecer rápido. Então tá aí, gente. O argumento que ele usa é esse, né? Pô, o globalismo se juntou para lascar os Estados Unidos, né? Para mandar dinheiro nosso para a China, para fazer a produção ficar na China e a União Europeia ficar ganhando em cima da gente. Isso tá errado. A gente fez um país organizado, né? E agora os caras vêm com isso daí, sim, mas
né? E é engraçado fazer dessa forma, né? Que ele tá fazendo. Isso daí ainda vai dar muito o que falar, ainda bem, né? Senão a gente não teria canal. Mas outra coisa aí, gente, além dessa questão dos títulos, que para mim é muito mais importante, eu sempre falo aqui, né? Os títulos americanos são mais importantes que ações, que opções, que metais, que criptomoedas, então nem se fala, né, pessoal? As cripto aí, Bitcoin já caiu mais de 30% em relação ao topo, né? E as pessoas realmente acreditavam, coitadas, inocentes, que os criptomoedas seriam, né, um ativo que ia segurar o valor. Meu Deus, gente, é muita ignorância mesmo, né? Mas não adianta falar, isso não adianta falar. Mas o que eu queria trazer para vocês, gente, olha só, né? A gente teve aqui um pico lá no crash de 2020, pessoal, que chegou aí a 59 pontos, o VIX, né? O índice do medo. Então, olhem o que ocorreu hoje, gente. Durante a manhã chegou a passar esse valor, pessoal. Vocês têm noção é que realmente o VIX caiu ao longo do dia, né? Acabou apenas, entre aspas, em 46,98, né? Mas sim, chegou a passar os 60, gente. Isso é insano, gente, insano. A gente já passando os níveis de 2020 em relação ao VIX. Gente, o VIX é o índice do medo. O VIX é o que os investidores fazem para se proteger, pessoal. Então a gente passou isso hoje. E a China foi lá e ainda dobrou, e os Estados Unidos foi lá e dobrou. Enfim, gente, é uma loucura, uma insanidade. Então, pessoal, quem tiver interesse, né, nesse momento aí, ter esse conhecimento então de opções, é exatamente nisso, né, que os investidores se apoiam nesses momentos. Então temos tanto um curso que explica como a nossa área de membros, e essa área de membros tem também o material, né, dos investimentos nos Estados Unidos, tem o material agora das carteiras, então tá muito completo, pessoal, não percam, é realmente um momento muito bom para isso. Vamos acompanhar, pessoal, não vou fazer live hoje porque realmente no final ali do pregão, né, eu tô vendo agora os futuros estão até subindo, então deu uma acalmada, mas se tivermos aí, né, mais circuit breakers, esse tipo de coisa, estarei de volta, farei live com certeza. Então eu espero que todos fiquem com Deus, um grande abraço!